Irmão, nós estamos pregando sobre o livro do Apocalipse. Estamos aprendendo, estamos despertando, porque vocês estão vendo esses mísseis jogados em Jerusalém. Mais de 1000 mísseis jogados lá em Jerusalém, por causa daquela mesquita Al-Aqsa, ali naquele monte, o Domo da Rocha. Aquele monte, gente, olha só como as coisas acontecem. A briga toda é: Abraão sacrificou Isaac, a nossa Bíblia diz que sim. Os islâmicos dizem não, sacrificou Ismael. Sacrificou Isaac, sacrificou Ismael. Essa guerra toda é isso. Se cumprindo a palavra de Deus. Ninguém pode dizer não, mas não é, sabe? Não, é a verdade. Está aí a brigas feias. Reuniões estão sendo feitas para trazer a paz mundial, que o anticristo é que vai bater o martelo. Isso é um sinal do anticristo. E esses drones guiados por GPS que neutralizam, não é? Que tecnologia que Israel tem? Lançaram mais de 1000 mísseis. Ele pega lá em cima, impacto dos drones guiados por GPS, explodem os mísseis e pouquíssimos pedaços de mísseis caíram sobre as casas. Mas veja só, né, gente? Como se cumpre a Bíblia. A questão é: foi Isaac ou Ismael que Abraão levou para o Monte Moriá para o sacrifício? Aí os muçulmanos foi Ismael. Então o templo é nosso, aqui é nosso. E os judeus dizem: não, nós vamos construir o nosso, aqui é nosso. Não aceitaram Jesus, né? Os dois estão aí brigando. Veja as consequências de não aceitarem Jesus. Brigas. Mas eles estão vendo, veja, no tempo certo é que as coisas surgem. Eles estão vendo, gente, onde é a nossa adoração. A adoração islâmica, ela é tremenda. Não é ali naquela mesquita de Al-Aqsa, que não é a maior. Ela tem essa conotação de Abraão com Ismael e Isaac. Essa luta que eles têm lá. Por um pecado, gente. Olha as consequências do pecado. O pecado de Eva trouxe, eu não vou falar hoje de Eva. Aí Sara resolve não acreditar nas promessas de Deus. Achou de pensar que o ventre dela não podia mais ter neném. Entrega Agar para Abraão. Convence aquele homem de Deus que ele tinha que ter um filho. A sêmen dele não podia ser mais dela, porque ela não menstruava mais. Ela não tinha mais ovulação. Agora, usa minha serva companheira Agar. Olha a confusão que deu. Nasce Ismael e nasce Isaac. Mas Deus diz: a minha promessa é para Sara e Abraão, em Isaac. E isso retardou muita bênção. Só depois de 20 anos mais é que Sara disse: Sara, agora tu vai engravidar. Tu já não está mais nada. Aqui dentro não tem mais útero, não tem mais. Está tudo evoluído. Engravida. Pronto, engravidou. Deus é tremendo, gente. Deus, as promessas dele. Confie nele, meu irmão. A gente fica tipo Sara, sabe? A gente vive assim, ó. E isso não dá certo, gente. Isso não dá certo. A palavra de Deus se cumpre na íntegra. Então, eles estão vendo que a grande peregrinação deles não é ali, não é ali. É lá em Meca, onde nasceu, e Medina, onde nasceu como é o nome dele? O Maomé, onde Maomé está enterrado, onde Maomé construiu aquela cidade, ou administrou a construção da cidade, administrou e construiu aqueles templos, os maiores do mundo, onde a peregrinação é tremenda e onde só o muçulmano pode entrar. É ali que é a grande adoração. Para que brigar? Então, eles têm ali o que entrar num acordo. Qual é o acordo? Parem a colocação de família judaica naquela região de Gaza ali, que aquela região não é para colocar. Os judeus têm que entrar num acordo. E construa do lado do templo
Al-Aqsa, aquela cúpula dourada. Aquela cúpula dourada, não sei se tem, eu até mandei uma fotografia aí para recordar, não sei se Edmilson colocou, essa cúpula dourada que vocês conhecem em fotografia lá em Jerusalém, ali no monte, naquele monte. E ali não é o lugar principal de adoração, está muito longe de ser aquilo. Então tem que construir do lado o templo para Israel sacrificar carneiro, bode, pastor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado já veio, o Messias já veio, e islâmicos não aceitaram, é Maomé, não é? A revelação está em Maomé, e os de Israel diz que não é Jesus, ainda vai vir um Messias, mas por enquanto tem que ser sacrifício de bode, de boi, de carneiro, tem que construir o templo deles, para eles ainda vão reconstruir, fazer uma construção. Não é mais aquele templo que Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Acabou, Jesus já disse, acabou. E a teimosia humana lá vão reconstruir, e o Papa está lá também, e quer fazer a construção de uma igreja cristã ali, uma igreja cristã apóstata, porque a igreja cristã, ela está no mundo todo, dando testemunho de Jesus. Não tem nada a ver mais com esse cristianismo que é a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Então, estão se reunindo, está evoluindo, o negócio evoluiu muito. Estão sentando, estão conversando, mas ainda tem essa briga, porque eles sabem que estão mexendo na mesquita de Al-Aqsa, que é aquela mesquita que está lá no monte, que para eles é sagrado, porque acham que Ismael foi oferecido ali por Abraão. Coisa que não tem nada. Verdade, são coisas incontestes que você vai analisar, não tem veracidade nenhuma, gente. Para nós, espiritualmente falando, fisicamente, aconteceu tudo isso. É inconteste o que aconteceu verdadeiramente. Então, nós vamos ler hoje, tem tudo a ver, não é? O capítulo 14, tem muita coisa sobre isso. Depois tem no capítulo 17, 18. Então, nós vamos ver hoje o capítulo 14, que é a primeira parte é sobre nós. O livro do Apocalipse, ele não é linear, de uma hora para outra ele começa a falar nós, já na eternidade, louvando e adorando a Deus, é o que vai falar aqui. De uma hora para outra ele volta a falar do nascimento de Jesus, sempre ele fala da volta de Jesus. Isso aí está em toda a sessão, são 7 sessões do Apocalipse, toda ela falta da volta. Isso aqui vai falar também a volta dele, a vinda dele, a volta dele. E ele colhendo os seus depois da grande tribulação. Então nós vamos ver, a primeira parte é sobre um louvor e adoração. Quem vai estar no Monte Sião? Outra coisa, não aprendam a metáfora. Esse livro tem muitas metáforas. E quando ele está falando de Monte Sião, não é mais esse Sião aqui, Jerusalém, não é mais a Jerusalém, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. A Babilônia, não é mais aquela cidade da Babilônia. Ele está falando da meretriz, ele está falando da apostasia, da religião falsa, do sistema econômico, político contrário à igreja do Senhor. Tudo isso é a grande Babilônia. Você tem que aprender espiritualizar esse livro. Esse livro ele é muito para nós, ele é muito atual, é necessário para nós atualmente demais. E eu quero dar aqui o nome de um jovem, que eu gosto dele. Ele acompanha todos os eventos pelo YouTube. É o Rafael Bittencourt. Coloque Rafael Bittencourt, vai aparecer vídeos de 8, 10 minutos. Agora, ele mostra tudo. Não tem esse negócio de estar falando, que não mostra nada, eu não acredito. Eu gosto de ler, está lá, o jornal de Jerusalém, o jornal de Israel, o jornal publicado nos Estados Unidos, na Inglaterra, está tudo documentado, não tem mentira. Então, acompanhe, quem gosta, né, de acompanhar os finais dos tempos, está muito bom. Essa situação atual, esses mísseis, esses drones, essas interceptação desses mísseis, os acordos de paz que estão havendo, a gente nem sabe o que está acontecendo. Esse assentamento das famílias naquela região de Gaza,
O acordo inclui isso, o acordo inclui reconstruir o templo de Salomão, que fala bem de todas essas coisas. Muito bem. Então, o capítulo 14, nós já falamos sobre o dragão, nós falamos sobre o anticristo e sobre o falso profeta. Vamos voltar a falar, vamos falar sempre. E hoje nós vamos falar um pouco também da Babilônia, a grande, a meretriz, a prostituta. E a gente pensava que fosse somente a falsa religião, mas hoje a gente sabe que é a falsa religião, a religião apóstata, a religião anticristã, anti-Jesus, e atinge a gente diretamente, anti-judaica, associada a um sistema político, que o anticristo ele é político e econômico. Vão dar apoio total econômico ao anticristo. As 10 nações europeias, que na imagem de Nabucodonosor, o sonho que ele teve, são os 10 dedos dos pés, que vem do Império Romano, é a Europa, países europeus, a Itália, a gente sabe quais são, Espanha, Inglaterra, França, Alemanha, esses países, essas potências mundiais, economicamente vão dar apoio ao anticristo, ao falso profeta. Esse sistema político, econômico, religioso, é a Babilônia, que a meretriz está montada nela, induzindo, seduzindo a humanidade aí fora, e ele vai ser, quando ele surgir com ideias fantásticas, resolvendo o problema que tanto problema traz para a humanidade, que é a paz, ele vai resolver por 3 anos e meio somente, e, além da paz, a fome. Então, ele vai ser adorado. Muito bem. Mas essa primeira parte aqui do capítulo 14, então existe um quarteto, só para se entender, existe o quarteto do mal. Existe a trindade e existe o quarteto do mal. O que é o quarteto do mal? O dragão, Lúcifer, né? Satanás, é o dragão. O anticristo, que vai imitar Cristo. O falso profeta, que vai imitar o Espírito Santo de Deus. E a Babilônia, a cidade que vai imitar a Nova Jerusalém. Essa sim. Não é Jerusalém, não é essa aí não, irmão. É aquela que vai descer do céu, a Nova Jerusalém, onde as pedras são cada um de nós. Isso é lindo, né? Não sei, as ruas de ouro, elas, é uma cidade, mas também é a nossa presença. É a presença, enquanto que a falsa religião é a Babilônia, os falsos cristãos não vão permanecer, vão embora, não é? Então, esse quarteto do mal, o dragão, o anticristo, o falso profeta e a Babilônia. Então, a gente tem que estar de olho no que está acontecendo. Ninguém vai ter dúvida do que vai ser o 666, do quem vai ser o anticristo. O Espírito Santo não é espírito de dúvida. Ninguém vai ter dúvida do sistema econômico mundial, dando apoio religioso ao anticristo. Ninguém vai ter dúvida quem é o falso profeta. Você não vai ter dúvida do que é o 666. No momento existe. Quem é o anticristo? Eu não gosto de estar apontando mentira. Quem é o falso profeta? Sei lá, não vai aparecer. A Babilônia já está configurada. A Babilônia, o sistema, a meretriz está configurada aí fora. Está claro. Essa está claro. O acordo de paz está cada dia mais claro. O acordo de paz. O cumprimento profético da reconstrução do templo de Salomão ali naquele monte está muito claro que estão entrando em acordos. Então, é isso aí que vai bater o martelo, é o anticristo, sinal de que ele está bem aí para surgir. Preste atenção para esse detalhe, mas ninguém vai ter dúvida de nada. Deus não deixa dúvida para o povo dele. Muito bem, então olha só como é lindo o cântico que nós estaremos lá. Só nós saberemos cantar essas músicas. As de Jean já são difíceis, né? Mas as de lá são mais lindas, mas nós vamos cantar fluindo. Olha, olhei e eis o cordeiro. A imagem, a figura do cordeiro é tremenda, gente.
Cordeiro de Deus, o Cordeiro que veio ao mundo, que deu a vida por nós, em pé sobre o Monte Sião. O Monte Sião é um monte espiritual. Ezequiel 40 até 48, ele fala que ele foi transportado até o Monte Sião, e ele teve essa visão, a gente cantando lá o rei. Aliás, isso está no Salmo de número 2, versículo 6, o rei, bem em cima do Monte Sião. É o monte, é o espiritualizar, é o futuro, não é esse Monte Sião terreno aí, não. O Salmo 24 fala também do Monte Sião. Quem subirá ao monte do Senhor? Os limpos de coração, os puros, não são os mentirosos, os adúlteros, não. Os que adoram, que vão adorar a besta, o anticristo. Nesses não subirão ao monte. Quem vai subir ao monte são os limpos de coração, os de mãos limpas, os que não mentem, os que não juram dolosamente. Está lá no Salmo de número 24. Fala também, não é? Então, e com ele os 144 mil, não são 144 mil, é 12 vezes 12 vezes 1000. Isso é metáfora, isso, o livro todo é de metáforas. Significa o número completo dos remidos do Senhor. Nós todos, não vai faltar nenhum dos escolhidos de Deus, os remidos do Senhor, estaremos todos nós cantando músicas, agora com um detalhe, veja só. Olha só, leiam a Bíblia, gente, preste atenção. Os 144 mil tendo na fronte escrito o seu nome, e o nome do Pai e do nome do Filho, marcado, nós estamos marcados. Eles estarão marcados com a marca da besta, não nós. Que é esse 666, que até hoje a gente não sabe o que é. Não adianta ficar inventando, não é? Eu leio bastante sobre isso, mas não vai aparecer, ninguém vai ter dúvida do que é. Mas nós já estamos marcados com a marca do Pai e do Filho. O mundo espiritual reconhece já. Tem gente aqui que talvez não esteja, precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador, entregar essa vida para Jesus, para receber essa marca. É um coração que vai se abrir para Deus, não é para mim, não é para religião nenhuma, é para Jesus. Então, nós estamos marcados. Apocalipse capítulo 7 fala também desses 144 mil, e fala que eu ainda vou marcar. E aqui já fala que já estão marcados com a marca, não a marca da besta, a marca do Pai e do Filho na nossa fronte. Fala aqui, que coisa linda, apareceu aqui, felizmente, no verso 1. O verso 2, ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas. É o cântico nosso. Eu imagino as cataratas, a catarata da Foz do Iguaçu, é coisa linda, aquela música descendo dos rios, é coisa linda, que panorama lindo. Eu vi também a do Canadá, que é um espetáculo, é 3 vezes maior do que a nossa do Rio Grande do Sul. Que a gente vê dos Estados Unidos, a gente olha, do Canadá a gente vê essas cataratas, que o nome dela agora... E é isso, exatamente, é esse Niágua, né? Exatamente, é esse. Eu vi pessoalmente de longe, eu, Pedro Tagino, pastor Pedro, nós assistimos esse panorama lindo, essa música linda, da criação de Deus. Isso aqui é uma ênfase, a criação de Deus. A voz de grande trovão, a voz que eu ouvi era como arpista. Avalia a harpa sendo tocada lá no céu, a gente cantando lá no Monte Sião. Verso 3, agora vamos ver. Entoava um novo cântico diante do trono de Deus, estaremos cantando diante dos 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes também ainda hoje tem muitas hipóteses, são os 4 evangelhos, são a criação de Deus, norte, sul, oeste. Tem muita teoria, o que ainda não se sabe bem. A profecia ela vai se tornando clara a hora que Deus determina que ela fique bem clara. Não adianta a gente ficar querendo achar o que a gente não sabe ainda. E os anciãos do Velho Testamento, com mais os 12 apóstolos. São 24 anciãos, 12 apóstolos, e os 12, Moisés, Davi, aqueles 12 homens lá do Jó, do Velho Testamento, são os 24 anciãos.
E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 140, só nós, só a igreja, só os remidos pelo sangue do Cordeiro vão poder cantar essa música. Ninguém mais pode cantar. Aqueles que foram comprados, olha que coisa linda, aqueles vão cantar, aqueles que foram comprados. Comprado por quê? Por dinheiro? Pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Só esses vão poder cantar essa música. Avalie, não é? Que música linda. É muito interessante a gente meditar nisso. Que coisa linda, né? Só nós saberemos cantar com essas harpas esse novo cântico diante do trono de Deus. Que vitória, a nossa vitória em Cristo Jesus. São estes os que não macularam com mulheres. Esse negócio de macular com mulher, em termos de profecia, está tudo voltado à idolatria. Não somos idólatras. Adoramos Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Isso aqui, castidade, está falando, não nos contaminamos com idolatria. Então, idolatria é uma coisa que você precisa varrer da sua vida. Às vezes você tem idolatria à religião, tem idolatria a dinheiro, como tem gente que tem idolatria à sua profissão, tem idolatrias as mais variadas, tem a idolatria a você, o cara, tudo para ele é ele, não tem quem aguente na família dele esse cara. É um crente, é um irmão nosso, precisa banir da sua vida, fazer uma análise de que se tem idolatria em tua vida. É uma coisa que você depende de você. Tirar os ídolos, cantores, etc., pastores, seja o que for, líder de célula, pai de família, não pode ter ídolo. Em primeiro lugar, Deus. O resto, se você colocar, o que é um ídolo, idolatria? É quando tu coloca alguma coisa na frente de Deus. Pronto, não vamos complicar as coisas. Tem gente que complica demais. Idolatria é só santo, só a igreja católica que tem. Não. Idolatria é alguém que tu coloca na frente de Deus. Esse está em primeiro lugar e não Deus. Isso é idolatria. Então você não pode ter idolatria. Muito bem, mas aqui no livro do Apocalipse, e na Bíblia também, de maneira geral, contaminar. Você vê como Absalão não, como Moisés, o povo dele no deserto, não é? Foi usado mulheres para se contaminarem, porque eles sabiam que eles iam adorar os deuses das mulheres, o homem ia adorar. Então, lá em Números 24, Deus puniu tremendamente o povo, 24 mil mortos aproximadamente, morreram. A doutrina de Balaão que aconselhou Balaque, bota a mulher lá, que eles vão se contaminar com a impureza sexual e vão adorar os deuses dela. Então, Deus não aceita idolatria, gente. É uma coisa assim tremenda. Então, essa contaminação, essa falta de castidade está falando, nós não nos contaminamos com deuses, nós purificamos nossas vidas. Pedimos perdão, pedimos para o sangue de Jesus nos limpar, purificar. Às vezes, ídolos que nós temos essa chance grande e temos que ir tirando devagar essa contaminação. Então, esses são os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Está falando da castidade espiritual, muito mais do que castidade sexual. Não é? Embora a gente saiba que adultério é idolatria. Tu está adorando o corpo de uma mulher que não é a tua esposa. É idolatria. É idolatria tremenda. Tu está com o corpo, aquele que abandona a sua mulher por outra mulher, comete adultério. Mateus capítulo 5. Não é? Marcos capítulo 10, verso 11. É idolatria. Você está se tornando idólatra. Larga o corpo de outra mulher. Tu tem o corpo da tua esposa. Esse não é idolatria. Você e ela são uma só pessoa. Deus uniu, certo? Deus ama. Então, tem um livro na Bíblia que fala sobre tsunamita, né? Cantares, o corpo da sua esposa, do seu marido. Muito bem. São coisas que nós sabemos, a gente é bom recordar. São esses que não se maculam com mulheres, porque são castos.
São eles os seguidores do Cordeiro. Seguimos o Cordeiro, o caminho, a verdade e a vida. Nós seguimos o ensino de Jesus. Esse é o nosso ensino, é o de Jesus Cristo. É o amor, é o perdão. Perdoai uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Orai pelos que vos perseguem. Não é fácil. Não é fácil. É um povo realmente escolhido por Deus. São os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram remidos dentre os homens, primícias para Deus. Primícia quer dizer, em primeiro lugar para Deus somos nós. Somos a pupila de Deus. Em Tiago 1,18 fala que nós somos as primícias. Nós somos a primogenitura de Deus. Os primogênitos, Hebreus capítulo 12. Nós somos os primeiros. Nós somos a colheita, quando em Levíticos fala, quando faziam a colheita em Israel, o sumo sacerdote apresentava os feixes, simbolizando o total, como em primeiro lugar para Deus. Eles ofereciam, mexendo assim os braços, os feixes das colheitas dos cereais, como oferta ao Senhor em primeiro lugar. Somos nós somos a oferta em primeiro lugar para Deus. Então, é verdade que fomos remidos como primícias para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, nem mácula. Nós não somos um povo de mentir, de falsidade, de hipocrisia. Nós adoramos o Criador. A nossa palavra, como Jesus falou, seja o seu falar sim, sim, não, não. É a verdade. O resto que vem é do diabo. Não caia nessa. Não fica titubeando entre duas verdades. Só existe uma verdade. Muito bem. Então, isso é uma recordação ao cântico que nós vamos fazer a Deus, não é? Para a eternidade, de eternidade a eternidade. Não sabemos quantas vezes por semana, nós sabemos que é um cântico que só nós sabemos cantar. Os remidos do Deus vivo. Muito bem, agora vem aí o livro do Apocalipse, assim, agora ele vai falar que vem vários avisos para a humanidade: abandonem, não adorem o anticristo. Isso aqui é para agora, mas também é muito mais para o que ainda vai vir. Adore ao Criador, aquele que é o Criador e não a criatura. É uma exortação que vai ser feita aqui por 3 anjos, porque a Bíblia chama muito a gente de anjo também, que serão feitas pela igreja, pregando o Evangelho, exortando. Não é anjo, verdadeiramente anjo, mas fica aí a dúvida, isso vai acontecer principalmente. Vi um outro anjo voando por meio do céu, tendo um evangelho, o evangelho eterno. Só existe um evangelho, o evangelho de Jesus, para pregar aos que se assentam sobre a terra. Pregar o evangelho, está acontecendo já, isso aqui está acontecendo, através da internet, da televisão. O evangelho é pregado para todas as nações, cada nação, cada tribo, cada língua, cada povo. O evangelho é pregado, a exortação é feita. Gente, o tempo está próximo, se arrependam dos maus caminhos, entregue sua vida para Ele. Só existe um meio de salvação, é através do sacrifício de Jesus. Ninguém tem condição de chegar diante de Deus se não for através do caminho que Ele abriu, que é o caminho da cruz do Calvário. Ele se sacrificando, Ele sofrendo juízo em nosso lugar. Não existe amor, não existe julgamento sem juízo. E eu não posso ser ajuizado, senão eu vou para o inferno. Você não pode ser ajuizado, senão tu vai para o inferno. Deus não abre, Deus é absoluta lei, é absoluto em tudo que Ele faz. Então, só o caminho é esse, o caminho de Jesus Cristo. Se você não entregar sua vida para Ele, por que você não entrega? É vaidade, é orgulho, tem medo, tem preconceito. Qual é o problema? Não tem justificativa, não é? Então esse evangelho está sendo pregado a toda criatura.
Eu louvo a Deus quando eu vejo meu pai que está no céu, que eu nunca abandonei, eu nunca minha mãe, e eu sempre, minha família toda, irmãos, todos são crentes, graças a Deus, e eu jamais abandonaria. Eu vejo muita família que precisam de Jesus ainda, mas por causa dos ídolos, tem gente com idolatria que atrapalha os valores mundanos terrenos, atrapalham a comunhão verdadeira com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então precisamos quebrar essas coisas, porque o dia está próximo. Então nós estamos vendo aqui que o Evangelho está sendo pregado em todas as tribos, as línguas, vai aumentar muito mais, e na grande tribulação eu acredito que vai ter muito mais Evangelho sendo pregado, você mostrando o anticristo, o falso profeta, muitos mártires vão acontecer, vai ser uma época em que vem a ira de Deus, não contra nós, contra os que nos perseguem. Ela jamais vem contra o povo dele, mas a perseguição do anticristo, do falso profeta, do dragão, é contra Cristo e contra o povo dele, os remidos do Senhor. Pode ver, um grande pastor dos Estados Unidos, o pastor James Kennedy, ele calcula em mais de 30 milhões de crentes que foram martirizados nesses 2000 anos. 30 milhões. E vai ser muito mais na grande tribulação. Isso é verdade, está escrito, está escrito. Então nós temos que saber. Verso 7, dizendo em grande voz, temei a Deus e não temam o falso profeta, não temam o anticristo, não temam a morte, eu estou convosco. É isso que está dizendo aqui. Temei a Deus e dai-lhe glória. Está falando o que nós temos que falar para as pessoas, falar para os irmãos. Não temam. Vocês têm medo de quê? Porque lá no Apocalipse 13, nós já lemos, quem poderá contra a besta? Ele diz lá, Apocalipse 13, e adorar o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, não é? E lá no verso 3 diz, toda a terra se maravilhou segundo a besta, adorar a besta. Quem é semelhante à besta? Verso 4. Quem pode pelejar com ela? Nós, o povo de Deus, nós. Aqui é a resposta. A resposta é dada, o falso profeta está dizendo isso, e nós aqui dizemos, Deus está dizendo para nós, dê glória a Deus, pois é chegada a hora do seu juízo. O juízo de Deus está chegando. O lagar da ira de Deus, Armagedon, está muito próximo. E adorai, não a besta, não o anticristo, adorai. Eu que estou dizendo aqui está dizendo, adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Esse é que nós temos que adorar, é Deus, é o Criador, é Jesus. E não o anticristo, e não o dragão, e não os ídolos, e não o falso profeta, e não o sistema da Babilônia econômico-financeiro. Não, nós não nos curvaremos a ele. Que coisa linda essa mensagem que os anjos estão dando para que nós preguemos. E a gente sabe disso. A segunda voz, verso 8, seguiu-se com outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia. Aqui é mais adiante, vai cair esse sistema financeiro, econômico, político, mentiroso, arbitrário, não é? Onde se mata cristão, onde se é contra, onde vão blasfemar muito contra Deus, vão blasfemar muito contra Jesus. Por isso é que vem a ira de Deus. Não quiseram a verdade, quiseram a mentira. Então estarão entregues à mentira. Por isso é que vem o juízo de Deus contra, porque muita gente realmente diz, como é que um Deus justo, um Deus tão bom, realmente um Deus tão bondoso, um Deus tão misericordioso, vai permitir o juiz eterno, o lago do fogo eterno. Aquele grande teólogo inglês, lá do Narras, como é o nome dele? O Leão de Narras, como é o nome dele? C.S. Lewis diz, olha, uma coisa eu digo com o coração triste.
Não podemos tirar de Deus o juízo eterno. Não podemos, temos que aceitar, porque não existe justiça sem juízo. Como é que tu vai julgar se tu não vai condenar? Então, para que tu está julgando? O julgamento tem que ter condenação. Não existe amor sem juízo, não existe amor nem julgamento sem prejuízo. O amor segue-se a condenação de uns e isso é justiça absoluta. Senão não é justiça. Qual é a justiça que vai ter se todo mundo tanto faz como tanto fez? Não tem julgamento, não tem justiça, não tem amor. Mas como Deus é julgamento, é juízo, é justiça, é amor, 100%, 100%. Não tem como tirar dele, para todo sempre. O juízo é para sempre, é para todos. A ira de Deus é para sempre, é eterna. Todo palavreado que é usado, o fogo, fumaça, enxofre, que é usado para condenação eterna, é o mesmo, de ponta a ponta na Bíblia. Então não tem como, C.S. Lewis diz, não tem como negar, entregar a sua vida para Jesus, confessar seus pecados, abandonar e esteja em comunhão na igreja, com os irmãos, vivendo em união, em amor. Não tem problema. Qual é o problema disso aí? Qual é o problema? A terceira voz. Isso nós precisamos falar para os nossos pais, nossos filhos. Eles precisam ver em nós uma coisa que o príncipe da paz. Uma coisa eu vos deixo, a minha paz. Tem gente que não tem a paz. Está em briga, está em confusão, está em discórdia, está em dissidência. Está em casa brigando com a mulher, está dando em cima da mulher dos outros. Tem muita coisa errada. Esse vírus que está aí, isso é uma trombeta tocando para pobre, rico, branco, preto, negro, gente importante, reis, príncipe. Todo mundo está humilhado com essa máscarazinha aqui, sujeito a amanhã estar numa UTI morrendo. Todos, sem exceção. Isso é uma trombeta de Deus tocando para arrependimento. São chances que Deus dá, porque na bonança ninguém quer saber de Deus. Até nós vamos, sei lá, vamos apostatar, tanta bonança, não é? Mas Deus, Ele na sua misericórdia, Ele manda um pedaço de um vírus desse, para poder quebrantar o coração de tanta arrogância, de tanta dificuldade que nós temos de servir a Deus. Então, isso é muito bom, até certo ponto. Por um lado, não, mas por outro lado, diante da eternidade, isso é uma misericórdia de Deus. O sofrimento é uma misericórdia de Deus. Davi agradece as provações, as tribulações, que fizeram dele um homem muito mais consagrado a Deus, por causa da perseguição, das aflições que ele tanto sofreu. A terceira voz, seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, olha só, agora ele entrou direto. Se alguém adora a besta, a sua imagem, esse homem da iniquidade, por causa de situação melhor financeira, econômica, abandonaram o Cordeiro de Deus, em outras palavras, abandonaram a igreja, abandonaram o amor, a misericórdia, a oração, a consagração, vivem agora no deleite da vida. Se alguém adora a sua imagem e recebe a sua marca, vão ser marcados com a marca da besta. A marca é 666, eu não sei o que é isso, mas é chamado 666, serão marcados. Alguém, olha o que ele vai dizer: também este beberá do vinho da cólera de Deus. São expressões usadas para o juízo de Deus, que também é tremendo, não é como um juízo nosso. Julgamento de Deus, olha, o amor de Deus é uma coisa assim, mas também o juízo de Deus. Olha o que ele fez, o que ele permitiu que fizesse com Jesus. Olha a justiça dele. Olha a justiça dele. Olha o juízo que caiu sobre o filho dele, Jesus Cristo. Foi um julgamento e a ira de Deus sobre Jesus, em vez de para nos salvar.
Foi tremendo o juízo em cima de Jesus. Foi o julgamento, o juízo, foi julgado, foi condenado, tudo injustamente. E Jesus disse para Pôncio Pilato: se meu pai não concedesse esse direito, essa autoridade, nada aconteceria. Eu chamaria meus anjos, eu resolveria isso em 1 segundo. Em 1 segundo eu resolveria isso aí. Mas como o pai concedeu, eu aceito. Ele disse para Pôncio Pilato, medite no que ele falou para Pôncio Pilato. Então, meu irmão, aquele que adorar a marca e receber a marca da fronte na mão, também beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. O que é preparado sem mistura? Agora, sem misericórdia. Acabou a misericórdia. Nós estamos vivendo misericórdia. Com essa máscarazinha aqui, isso é misericórdia de Deus para tu te arrepender, meu irmão. É a bondade de Deus para te levar para Ele, para ser amado eternamente por Ele. Essa máscarazinha aqui é um dos meios, é o sofrimento que Deus faz com que a gente se aproxime dEle. Impressionante. É a misericórdia, é com misericórdia. Senão a gente cai fora. A natureza caída, corrompida nossa, lá no Éden aconteceu. Aquela semente de Satanás em nós é tremendo. Somente às vezes a misericórdia de Deus através do sofrimento. Também beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem misturas, isto é, sem mais misericórdia. Acabou a misericórdia. Acabou a misericórdia. O cálice da sua ira é também chamado cálice da sua ira. É também chamado o julgamento de Deus sem misericórdia. Julgamento para toda a eternidade, no lugar onde o verme não morre. Eu não sei nem o que é isso. É chamado por Jesus, gente. Lá o verme não morre. Vai viver o tempo todo sofrendo. É triste, né? Saber disso. Mas a Bíblia toda fala nisso. Fogo, enxofre, fumaça, trevas. É uma mistura assim de tremenda. Porque nós não cuidamos dos nossos pais, não cuidamos dos nossos filhos, não damos exemplo, falhamos, e isso está trazendo consequências, trará consequências. Somos rebeldes, nosso egocentrismo, tudo a gente acha que a gente é o tal, e acabar com isso. Não somos nada, Deus é tudo. Então o cálice da sua ira será atormentado com fogo e enxofre, atormentado. Com fogo e enxofre. Lembra da parábola que Jesus contou do rico e Lázaro? Manda lá, aí ele se lembrou de Lázaro. Manda Lázaro trazer uma aguinha para me refrescar a língua. Não pode, quem está aqui não pode passar para o lado daí. Tu vai viver com a língua quente mesmo. Não tem jeito, não tem mais jeito, acabou. É uma parábola que Jesus conta, gente. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Enquanto isso, nós estamos lá no céu, nos braços do Senhor. Não tem mais lágrima, não tem mais defunto, não tem mais morte, não tem mais sepultura, não tem mais dor, não tem mais sofrimento. E o Pai está dizendo: descansem, descansem. E nós somos salvos pela graça, mas as nossas obras daqui da terra, não para salvação, nos acompanham para galardão. Importante a tua obra, não para salvação. Salvação é pela graça, é uma entrega, é você se diminuir e exaltar a Jesus na cruz do Calvário, dando a vida por ti. Isso é salvação. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Mas minhas obras, meu preço, meu sacrifício me acompanha. Vai me acompanhar. Oba! E eu estou lá descansando. Enquanto isso, os outros estão cansados no lago do fogo, gente, no enxofre, nas trevas. Eu digo isso com tristeza, não estou falando assim, com alegria, pelo amor de Deus. Então, é a fumaça do seu tormento, não é?
Enquanto isso, eu estou feliz, alegre, nenhuma lágrima, nunca mais uma lágrima vai sair dos meus olhos, nem de vocês. Só alegria, paz. E é um Deus imensurável, novas perspectivas lá no céu, novas histórias, novas aventuras, novas coisas lindas. Ele não é uma coisa imutável, é uma coisa diariamente, novas coisas, novidades. Ele é infinito. Impressionante. Paulo disse, nunca vi, meu Deus do céu, olhos nunca viram o que Ele tem preparado lá no céu para nós. E nós, por uma questão de vaidade, de orgulho, de presunção, de idolatria, sabe? Vamos perder essas coisas. Ou deixamos que os nossos familiares se percam. Não tem explicação. E esse pessoal daqui vai adorar a besta, o anticristo, o falso profeta. Vai servir a um sistema econômico de 7 anos mais. Vai trocar 7 anos por toda a eternidade. É 7 anos só. Muito bem, tu vai aproveitar 7 anos aqui na terra com ele, com o anticristo. Aproveita. Eu vou padecer. Pode mandar ele botar em cima de mim. Mas eu vou ter a eternidade, vou aproveitar a eternidade, de eternidade a eternidade. Tu é só 7 anos, meu filho, coitado. Com muita pena eu tenho de ti. Então, essa vai ser a diferença. Vai acabar não ter mais religião, tal. A falsa igreja e a verdadeira igreja. A Babilônia, a Nova Jerusalém. Cristo e o anticristo. O falso profeta e o Espírito Santo de Deus. Deus ou o dragão. Não tem mais. É absoluto. Vai acabar, isso vai acabar. Está acabando. Não é? Então, olha como ele termina aqui. E ele diz assim, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, a marca da besta. A nossa marca está aqui, pai e filho. Aí o verso 12 diz, aqui está a perseverança dos santos, que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está a nossa perseverança. Nós guardamos a fé em Jesus. Ele veio nos buscar. Ele é nosso. Ele nos resgatou. A fé em Jesus. E por isso nós guardamos os mandamentos de Deus. Vamos lutar contra o pecado. E nos assediam, mas nós lutamos. Que coisa linda, né? Vamos ficar de pé, depois nós vamos continuar isso aqui. Nós vamos devagar aprendendo mais e mais sobre o Apocalipse. Mais e mais e vendo as coisas acontecerem. Estudando, lendo, interpretando esse livro que é para nós de grande importância. Senhor, muito obrigado, Deus, muito obrigado mesmo, porque nós estamos aqui na Tua presença, te louvando, te amando, abençoando as pessoas, pregando o Evangelho para os nossos filhos, dando exemplo para eles, eles estão nos observando, nós somos para eles, outdoor para eles, para a vida deles, nós queremos pregar a palavra de Deus, temos que viver em santidade, temos que viver em amor, em perdoar, não podemos guardar mágoas, rancor, ressentimento no nosso coração, porque isso atrapalha a nossa prestação de conta aqui na terra e no céu, aqui na terra para nossos filhos, nossos parentes, amigos. Nós precisamos de unção poderosa para falar da palavra, não ter temor de falar a palavra. Para isso precisamos de consagração, precisamos do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja agora e para sempre conosco. Digo amém. Glória a Deus.